Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Fatos Criminais, onde mergulhamos nos casos mais perturbadores e chocantes do mundo criminal. Hoje, deixo aqui um alerta de gatilho. Este caso é baseado em um dos crimes mais chocantes e perversos que a humanidade já cometeu. O conteúdo é sensível e tento sempre mostrar os fatos e dar riqueza de detalhes, de forma respeitosa e científica. Dito isso, se for continuar, estará avisado. Eu sou seu apresentador, Paulo Rodrigues, e convido vocês a embarcarem comigo em mais uma história baseada em fatos criminais. Sylvia Mary Likens nasceu em 3 de janeiro de 1949, lá em Lebanon, Indianápolis, filha de Lester Cecil e Elizabeth Frances Likens. Sylvia cresceu em uma família grande e com bastante turbulência. Ela era filha do meio entre 2 pares de gêmeos. Sim, isso mesmo, 2 pares. Seus irmãos mais velhos eram Diana May e Daniel Kay, e os mais novos, Jenny Faye e Benny Ray. A vida de Sylvia não foi das mais estáveis. Seus pais viviam se mudando por causa do trabalho com o circo, e como consequência, Sylvia passou muito tempo morando com quem estiver disponível para cuidar dela e da irmã, a Jenny. Ao longo dos seus 16 anos de vida, Sylvia já tinha morado em 14 lugares diferentes. Imagina a confusão de estar sempre mudando de casa, de escola e de amigos. Mas apesar dessa vida cheia de mudanças, Sylvia era descrita como uma garota super amigável e de bem com a vida. Ela arranjava uns bicos como babá, fazia faxina e até passava roupas para os vizinhos, ajudando com as despesas em casa. Ela era conhecida pelo apelido carinhoso de Cookie entre seus amigos. Sim, ela tinha uma personalidade doce, mas sua história vai mostrar um lado bem mais sombrio e trágico. O ano de 1965 foi o ano que marcou o início do fim. Na época, ela e sua irmã Jenny estavam morando com a mãe em Indianápolis, mas logo depois isso ia mudar, já que a mãe delas estava prestes a sair em turnê com o circo de novo. Com seus pais recém-separados, o pai de Sylvia, Lester Likens, precisava encontrar um lugar para deixar as meninas, enquanto ele trabalhava. Foi então que ele decidiu deixar Sylvia e Jenny aos cuidados de Gertrude Baniszewski, uma mulher que ela tinha conhecido por meio de Paula, filha mais velha de Gertrude. Agora, aqui é onde as coisas começam a ficar preocupantes. Apesar de Gertrude e seus 7 filhos estarem vivendo em condições financeiras bem precárias, o pai das meninas não se preocupou em checar o interior da casa antes de deixar suas filhas ali. Ele simplesmente confiou que Gertrude iria endireitar Sylvia e Jenny, assim como ela supostamente fazia com os próprios filhos. Ele não verificou se haviam condições ou lugar para suas filhas, e não teve nenhuma garantia de que elas seriam bem cuidadas. Agindo imprudentemente ou até tolice, Lester Likens partiu, deixando as garotas lá, aos cuidados de Gertrude. O que mais tarde se revelaria o maior erro de sua vida. A partir do momento em que Gertrude começou a cuidar de Sylvia e Jenny, as coisas começaram a tomar um rumo sombrio. Gertrude é descrita pelo jornal da época, Indianapolis Star, como uma mulher anêmica e depressiva, sofrendo com o estresse de casamentos fracassados, que acumulou ao longo de anos. Ela começou a descontar sua raiva nas meninas. Ela era uma mulher bem liberal com seus filhos, que era permissiva a qualquer ato imoral ou criminoso que poderia vir deles. Já com as filhas de Lester, não. Ela, acreditando estar saindo no lucro com o pagamento que recebia do pai de Sylvia e Jenny, mas se esqueceu do fato de que mais 2 pessoas também significaria mais gastos. Consequentemente, isso foi aos poucos aumentando o ódio da mulher pelas 2 crianças. O estopim foi quando o primeiro pagamento do pai delas chegou apenas um dia fora do prazo, devido à distância onde ele estava a trabalho. Apenas um único dia de atraso do correio. Desde então, a violência se tornou rotina. Gertrude intensificou os abusos contra Sylvia, acusando-a de coisas que ela não fez. Um dos episódios mais cruéis foi quando Gertrude a acusou de roubar doces de um supermercado, algo que Sylvia realmente havia comprado, e depois humilhou a garota por admitir que tinha um namorado. Gertrude a chutou brutalmente nas genitais.
acusando de estar grávida, uma acusação completamente infundada. A ironia aqui é que Paula, filha mais velha de Gertrude, era quem realmente estava grávida na época. Inclusive, Paula também agredia Sylvia, derrubando-a no chão e chutando-a violentamente. As coisas ficaram ainda piores quando Sylvia foi acusada de espalhar rumores na escola, dizendo que Stephanie e Paula Benizelskis eram prostitutas. Isso supostamente foi o que motivou Coy Herbert, o namorado de Stephanie, a atacar Sylvia, aplicando golpes de judô. Não só isso, mas Gertrude passou a incentivar Herbert e outras crianças da vizinhança a atormentar Sylvia de formas cruéis. Eles chegaram ao ponto de queimar a pele dela com cigarros, e em um dos momentos mais chocantes, forçaram Sylvia a tirar a roupa e inserir uma garrafa de Coca-Cola em seu órgão genital. Eventualmente, a violência se tornou parte do cotidiano. Gertrude passou a agredir Sylvia com tanta frequência que decidiu tirá-la da escola e trancá-la em casa. A gota d'água veio quando Sylvia urinou na cama, o que evidentemente foi causado pelas agressões físicas. A menina já não conseguia se segurar mais. Como punição, ela foi trancada no porão da casa e proibida de usar o banheiro. Para piorar, foi forçada a consumir sua própria urina enquanto estava no porão. E como se isso não fosse cruel o suficiente, Gertrude teve a ideia de tatuar no corpo de Sylvia a frase: "Eu sou uma prostituta e tenho orgulho disso", usando uma agulha aquecida. Ela não conseguiu terminar, então Richard Hobbs, um dos cúmplices, completou a tatuagem. Sylvia tentou fugir aos poucos antes de sua morte. Ela ouviu Gertrude dizendo que pretendia deixá-la morrer em um bosque e tentou escapar, mas foi pega. A punição: amarrada no porão e alimentada apenas com biscoitos secos. Os cookies. Era o apelido que o pai dela chamava. Em 26 de outubro de 1965, Sylvia não aguentou mais. Após sofrer uma série de abusos e agressões, ela faleceu, com a causa da morte sendo hemorragia cerebral. Quando Stephanie e Richard Hobbs perceberam que ela não estava respirando, Stephanie até tentou fazer respiração boca a boca, mas já era tarde demais. Sylvia estava morta. Agora vamos à análise pericial do caso. O estado da cena do crime. A casa de Gertrude Benizelski, onde Sylvia foi encontrada, era um verdadeiro cenário de horror. No porão, as condições eram terríveis, com sujeira acumulada e sinais claros de negligência. Os investigadores notaram a completa falta de higiene, evidenciando que Sylvia esteve presa ali, sofrendo por muito tempo. Já no corpo, as investigações mostraram que o abuso foi metódico, com sinais de agressões diárias, incluindo a famigerada história da garrafa de Coca-Cola, onde ela teve o objeto introduzido internamente e sendo chutada na mesma região posteriormente. Quanto à conduta dos envolvidos, Gertrude mostrava-se indiferente ao sofrimento de Sylvia. Sua frieza chocou até os investigadores, que ficaram surpresos ao descobrir que ela havia manipulado seus próprios filhos e outras crianças da vizinhança para participarem dos abusos. Quando o corpo de Sylvia foi encontrado, já apresentava sinais de desnutrição severa e extremo desgaste físico. O laudo do médico legista indicava que ela havia sofrido por um longo período antes de finalmente sucumbir aos ferimentos. As evidências foram esmagadoras contra Gertrude e os outros envolvidos. Testemunhos de vizinhos, os ferimentos no corpo de Sylvia e as confissões das crianças envolvidas ajudaram a traçar um quadro claro do que aconteceu. É impossível negar a culpa diante de tantas provas do abuso. Depois da morte trágica de Sylvia, Gertrude, num ato desesperado para encobrir seus crimes, ordenou que Richard Hobbs chamasse a polícia. Quando os policiais chegaram, encontraram Sylvia já sem vida, um cenário que, à primeira vista, não parecia fora do comum para o local. Foi então que Gertrude entregou uma carta que Sylvia tinha sido forçada a escrever dias antes.
alegando que havia sido atacada por um grupo de rapazes com quem teria se envolvido em troca de dinheiro. A carta afirmava que esses jovens agrediram, a queimaram e tatuaram seu corpo. Gertrude claramente estava tentando criar uma versão dos fatos para desviar qualquer suspeita de si mesma. No entanto, havia uma peça crucial que desmontaria essa narrativa forjada: Jenny Likens, a irmã mais nova de Sylvia. Antes que a polícia deixasse a casa, Jenny, reunindo toda a coragem que pôde, se aproximou de um dos policiais e sussurrou a frase que viraria o caso de cabeça para baixo: "Me tire daqui e eu lhe contarei tudo." Esse momento, que pode parecer pequeno, foi o ponto de virada que trouxe a verdade à tona. Jenny finalmente teve a chance de revelar o inferno que ela e sua irmã tinham vivido na casa dos Baniszewski. O testemunho de Jenny foi devastador para Gertrude e suas cúmplices. A polícia logo iniciou uma investigação completa e as histórias de abusos chocantes vieram à tona, deixando a comunidade de Indianápolis perplexa e revoltada com a brutalidade e a frieza dos atos cometidos. É dito que o julgamento de Gertrude e seus filhos, com os cúmplices como Richard Hobbs, Coy Herbert, começou no início de 1966 e rapidamente ganhou a atenção da mídia, não apenas local, mas nacional. O caso horrorizava pelo nível de crueldade e também pelo fato de que muitos dos agressores eram adolescentes e até crianças. A ideia de que um grupo de pessoas pudesse participar de tal tortura sem que ninguém intervisse ou mostrasse remorso abalava a sociedade. Gertrude, desde o início, negou qualquer envolvimento direto no assassinato de Sylvia, alegando insanidade. Ela disse ao tribunal que estava gravemente doente e que mal conseguia cuidar de seus próprios filhos, quanto mais das meninas Likens. Ela tentou pintar a si mesma como uma das vítimas das circunstâncias, alegando que não tinha controle sobre o que acontecia dentro de sua própria casa. A defesa tentou convencer o júri de que Gertrude estava mentalmente instável, mas os detalhes dos abusos contradiziam essa narrativa. As torturas eram sistemáticas, metódicas e, em muitos casos, planejadas. A própria Gertrude havia incitado outras pessoas a participar, provando que ela estava completamente ciente do que estava fazendo. Paula Baniszewski, filha de Gertrude, também enfrentou acusações. Ela havia sido um dos principais agressores de Sylvia, chegando a espancá-la violentamente em várias ocasiões. Paula estava grávida na época e, inclusive, deu à luz durante o julgamento, batizando a filha de Gertrude, em homenagem à mãe. Esse detalhe gerou um misto de choque e repulsa, já que Paula, mesmo condenada, parecia incapaz de reconhecer a gravidade do que havia feito. Os outros cúmplices, John Baniszewski, Richard Hobbs e Coy Herbert, também enfrentaram o tribunal. Eles alegaram que haviam sido pressionados por Gertrude a participar das torturas, sugerindo que eram vítimas de manipulação dela. No entanto, os detalhes que emergiram durante o julgamento, especialmente o testemunho de Jenny Likens, o julgamento deu uma reviravolta inesperada quando Mary Baniszewski, filha de 11 anos de Gertrude, foi chamada para depor. Inicialmente, Mary foi colocada como testemunha de defesa para ajudar a inocentar a mãe, mas o que ela revelou no tribunal chocou a todos. Sob juramento, Mary admitiu que havia visto sua mãe torturar Sylvia e que havia sido forçada a aquecer o alfinete que Richard Hobbs usou para tatuar a frase degradante nas costas da garota. O depoimento de Mary foi um golpe mortal para a defesa, confirmando a participação ativa de Gertrude e demonstrando que a crueldade dela não tinha limites, nem mesmo quando envolvia seus próprios filhos. Em 19 de maio de 1966, Gertrude foi finalmente condenada por assassinato em primeiro grau. No entanto, apesar da gravidade do crime, ela foi poupada da pena de morte, recebendo uma sentença de prisão perpétua. A decisão de poupá-la da execução causou indignação pública, já que muitos acreditavam que a morte de Sylvia merece a punição máxima. Paula Baniszewski foi condenada por assassinato em segundo grau.
e assim como a mãe, foi sentenciado à prisão perpétua. Os outros cúmplices, Richard, Coy e John, foram condenados e enviados para um centro juvenil, onde permaneceram por apenas 2 anos. Essa sentença leve para os rapazes gerou um sentimento de injustiça na sociedade, especialmente entre aqueles que acompanharam o caso de perto. Muitos acreditavam que a punição não correspondia à gravidade dos atos que eles haviam cometido. Em 1971, Gertrude e Paula foram levadas a julgamento novamente. Paula acabou confessando sua culpa, o que resultou em sua libertação, após cumprir apenas 2 anos adicionais de prisão. Já Gertrude foi novamente condenada por assassinato em primeiro grau, mas o destino reservava mais uma reviravolta. Em 1985, apesar da indignação pública e de uma petição com milhares de assinaturas pedindo que ela permanecesse atrás das grades, Gertrude conseguiu a liberdade condicional. Sua libertação causou revolta generalizada. Muitos que se lembravam do caso ficaram chocados que alguém tão cruel pudesse andar livremente. Mesmo assim, Gertrude viveu seus últimos anos sob uma identidade diferente, tentando apagar o rastro de seu passado sombrio. Mas o nome Gertrude Branizelski jamais seria esquecido. Após ser libertada da prisão em 1985, Gertrude, uma das figuras mais odiadas da história criminal dos Estados Unidos, tentou refazer sua vida longe dos holofotes. Para isso, mudou seu nome para Nadine Van Fossen e se mudou para o estado de Iowa, onde procurou viver de maneira discreta. A nova identidade era uma tentativa de deixar para trás seu passado sombrio e os horrores que cometeu contra Sylvia. Mas, por mais que tentasse, o nome Gertrude sempre seria sinônimo de crueldade e maldade, para quem conhecia o caso. Apesar de sua tentativa de se esconder, o destino não foi generoso com Gertrude. Ela morreu de câncer no pulmão em 16 de junho de 1990, encerrando uma vida que, até o fim, foi marcada pela violência e pelo ódio. Sua morte trouxe alívio a muitos, especialmente aqueles que ainda carregavam cicatrizes emocionais do crime. Um desses indivíduos foi Jenny Likens, a irmã mais nova de Sylvia, que havia sobrevivido aos mesmos abusos, mas carregou o trauma para sempre. Aqui vale ressaltar que, por algum motivo, Gertrude nunca fez nada demais contra a irmã mais nova de Sylvia. Talvez porque ela possuía uma deficiência nas pernas. Talvez isso tenha gerado algum tipo de pena na Gertrude, impedindo ela de cometer as mesmas torturas que cometia com Sylvia. Jenny Likens, que havia se casado e estava morando em Beech Grove, Indiana, ficou sabendo da morte de Gertrude por meio do obituário em um jornal local. Sua reação foi tão visceral quanto compreensível. Após anos de sofrimento e lembranças dolorosas, em uma carta escrita para sua mãe, Jenny, expressou seu alívio de forma direta. Boas notícias, a maldita da Gertrude morreu. Eu estou bem feliz com isso. Era uma resposta crua, mas mostrava o peso emocional que Jenny carregava desde a morte de sua irmã e o quanto a existência de Gertrude ainda afetava a sua vida. Jenny, apesar de ter conseguido seguir em frente em alguns aspectos de sua vida, nunca conseguiu escapar completamente das sombras deixadas pelos eventos de 1965. Ela viveu com o trauma e as memórias da crueldade que ela e Sylvia sofreram nas mãos de Gertrude e dos outros. Infelizmente, Jenny também enfrentou problemas de saúde ao longo dos anos, e em 23 de junho de 2004, ela faleceu aos 54 anos, vítima de um infarto do miocárdio. Sua morte marcou o fim da última sobrevivente direta de um dos casos mais terríveis de tortura e abuso infantil já registrados nos Estados Unidos. Quanto ao destino de cada um dos envolvidos, eu vou listar aqui por ordem.
Richard Hobbs, que foi um dos cúmplices na tortura de Sylvia, viu sua vida se desdobrar de forma trágica. Após sair do reformatório, Hobbs lutou contra uma batalha pessoal e foi diagnosticado com câncer de pulmão. Ele morreu aos 21 anos, apenas 4 anos depois de sua liberdade. Sua morte, embora não lamentada por muitos, serviu como um lembrete de que a vida que ele escolheu levar resultou em um fim precoce e doloroso. Já John lutava para superar o passado. O irmão de Paula também teve um caminho complicado. Ele tentou deixar seu passado para trás, mudando de nome para John Blake, ao invés de Baniszewski, e fazendo declarações sobre como acreditava que jovens criminosos poderiam se recuperar. No entanto, sua vida não foi fácil. Ele morreu em um hospital em Lancaster, na Pensilvânia, em 19 de maio de 2005, devido a complicações de diabetes. Com 52 anos, ele estava casado e era pai de 3 filhos, refletindo uma tentativa de construir uma nova vida, mesmo após os horrores que ajudou a perpetuar. Já Coy Herbert, que foi o namorado de Stephanie e responsável por agredir Sylvia com golpes de judô, continuou sua vida em um ciclo de crime. Ele foi preso várias vezes ao longo dos anos e foi acusado de assassinar 2 homens. Sua vida teve um fim trágico quando, em 23 de junho de 2007, aos 56 anos, sofreu de um ataque cardíaco em Shelbyville, na Indiana. Ele deixou uma esposa, 5 filhos, 17 netos e até um bisneto, mostrando que, mesmo com um passado violento, ele teve a chance de formar uma família. Já Paula, a filha mais velha de Gertrude, também pagou um preço por suas ações. Condenada a 20 anos de prisão, ela deu à luz a uma menina enquanto estava encarcerada. O bebê foi adotado e Paula, que fez uma tentativa de fuga em 1971, recebeu liberdade condicional em 72, depois de assumir uma nova identidade. Ela se casou e teve 2 filhos, finalmente encontrando um semblante de normalidade em sua vida. No entanto, seu passado sempre a perseguiria. Em 2012, uma assistente escolar chamada Paula Pace foi suspensa após denúncias anônimas que revelaram sua verdadeira identidade, como Paula Baniszewski. Ela foi demitida por ter dado informações falsas durante o processo de contratação, lembrando a todos que o passado, muitas vezes, encontra uma maneira de voltar à tona. Quanto a Stephanie, a irmã de Paula, as acusações contra ela foram retiradas depois que ela colaborou com a justiça. Ela conseguiu ser reintegrada à sociedade, tornando-se professora e criando uma família. A mudança de vida de Stephanie destaca como algumas pessoas conseguem encontrar uma segunda chance, mesmo depois de se envolverem em eventos tão sombrios. Outras pessoas envolvidas, como as crianças da vizinhança, como Anna Roach, Judge Darlene, Duck, Michael, Joe Morrow e Randy, também enfrentaram a retirada das acusações contra elas. Randy Lepper, por exemplo, morreu em 14 de novembro de 2010, aos 56 anos, mas os detalhes de sua vida permanecem desconhecidos. Quanto ao local onde esses horrores ocorreram, em Indianápolis, ficou abandonado por décadas, durante 44 anos. O endereço carregou o peso de sua história macabra, tornando-se um símbolo de sofrimento e tragédia. Moradores locais evitavam passar por lá, e a casa permaneceu vazia, um lembrete silencioso de uma tragédia que manchou a cidade. Finalmente, em 23 de abril de 2009, a casa foi demolida. Sua destruição representou o fim físico de um lugar marcado pela crueldade, mas as lembranças do que aconteceu entre aquelas paredes continuavam a viver na memória coletiva e nos corações daqueles que ainda se lembraram do caso de Sylvia Likens. Caros ouvintes, obrigado por estarem conosco. Comente mais uma vez o que achou deste episódio, e se tiver alguma informação ou sugestão de casos para analisarmos, não hesite em compartilhar.
Sua participação é essencial para o sucesso do nosso programa. Não esqueça de conferir o último conteúdo lançado. Obrigado e até a próxima.